Olá, alunos. Temos aqui mais um problema, certo, de eletromagnetismo. Vamos à resolução dele, ok? Uma partícula carregada se move com uma velocidade uniforme de 6 AX metros por segundo em uma região onde E é igual a 40 AY volts por metro e B é igual a B0 a Z, Web por metro quadrado. Determine B0, tal que a velocidade da partícula permaneça constante. Veja, se ele diz que a velocidade é constante, o que significa? Certo? Isso implica que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, isso implica que a força resultante é igual a zero. Então, a condição necessária para que essa partícula tenha a velocidade constante é que a força resultante tem que ser igual a zero. Ok? É isso que nós vamos aqui resolver. Para a gente resolver esse problema, vamos fazer aqui um desenho, um esquemazinho aqui, certo? X, Y, Z. Observe que ele disse que essa partícula, vamos desenhar a partícula aqui, ela está na direção, se movendo na direção Y, essa direção aqui, Y, certo? Com a velocidade aqui de 40 AY, e que nessa região tem um campo, não, desculpa gente, desculpa aqui, ó. Na realidade eu estou pegando aqui o campo, né? A velocidade dela aqui é na direção X, certo? Então ela tem 6AX, certo? E que nessa região tem um campo elétrico, o campo elétrico sim está na direção Y, né? Tem um campo elétrico aqui nessa direção aqui, ó. Campo aqui é tem intensidade aqui 40, né? E está na direção AY. Certo? E também temos aqui nessa região um campo magnético na direção Z. Campo magnético aqui, B0, na direção Z. Bem? Para que o sistema fique com velocidade constante, a partir de velocidade constante, a força resultante tem que ser igual a zero. Aí você diz, professor, como é que essa força resultante aqui é igual a zero se você tem B para cima e tem um campo elétrico aqui para a direita, são perpendiculares. Mas lembrem, a força elétrica ela está na mesma direção do campo. Então a força elétrica aqui ela vai estar aqui na direção Y. Ok, força elétrica, certo? Só que a força magnética ela não está na direção de B. Ela é uma direção perpendicular, certo? Então se você fizer aí a ré da mão direita, você vai ver que a força magnética aqui, ó, ela está nessa direção. Ó. A força magnética é simultaneamente perpendicular a B e perpendicular a V. Então essa é a direção, é só você fazer a ré da mão direita. Você gira a sua mão de V para B e de V para onde seu dedão está apontando. O dedão está apontando para a esquerda. Então você tem aqui a força para cá. Então o que você quer é que essas duas forças aqui, o módulo, sejam iguais. Então isso terá velocidade constante, certo? Mas assim, professor, se eu não soubesse isso aqui desenhado, teria como fazer? Sim. Era só afirmar que a força resultante é igual a zero. Quais são as forças que eu tenho aqui? Você tem a força elétrica, mais a força magnética é igual a zero. Quem é a força elétrica? É Q vezes E. Mais a força magnética. Quem é a força magnética? É Q, V, vetorial B. Isso aqui é zero, mas é um problema vetorial. Certo? Se eu colocar o Q aqui em evidência, então tenho que Q é E mais V, vetorial B. Certo? Isso aqui é igual a zero. Observe que eu tenho um produto, esse produto é igual a zero. Como o Q não é zero, né? Q tem uma carga, certo? Então eu tenho que garantir que isso aqui tem que ser igual a zero. Então vai ficar E mais V vetorial B. Isso aqui é igual a zero. Quem é? É 40 na direção AY. Quem é V? É 6 na direção AX. Quem é B? B é B0 na direção AZ. Então, se eu faço aqui, vai ficar 40 AY. 6 vezes B0 dá 6B0. Mais 6B0 vezes AXAZ, ó. Eu tenho aqui, ó, AXAYAZ. Quando eu faço AXAY dá AZ. Se eu faço AYAZ dá AX. Se eu faço AZ, AX dá AY. No sentido horário é positivo. Se for anti-horário é negativo. Quando eu faço AXAZ, ó, AXAZ é anti-horário, então dá menos AY. Isso aqui dá menos AY. Isso aqui é igual a zero. Então, vou colocar a Y em evidência aqui, ó. Vai ficar 40 menos 6B0 é igual a zero. Novamente, um produto é igual a zero. Como a Y é um versor, né, e não é zero, então o que está dentro tem que ser zero.
40 menos 6B0 é igual a 0. Então, B0 vai ser 40 sobre 6, o quê? Web por metro quadrado. Então, uma questão bem interessante, né? Uma aplicação aí da condição de equilíbrio, né? A condição para que a força resultante seja igual a 0 é que... Desculpe, a condição para que a velocidade seja constante é que a força resultante tem que ser igual a 0. Só lembrando que isso aqui é uma equação vetorial, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Até nosso próximo vídeo.